até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério, porque a terra é quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos, reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa epístola tem muitas coisas profundíssimas nela. E esse capítulo em particular fala conosco e fala de coisas muito sérias, muito importantes, as quais os cristãos modernos vêm se esquecendo. E ele falou: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. E o rudimento é esse. Aqui atrás eles já falam: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Com a linguagem espiritual. E na caminhada espiritual, nós devemos fazer progressos. Nós devemos seguir, prosseguindo, para melhorar nossa condição perante Deus. Cada um de nós é chamado e tirado da sua situação natural, mesmo que tenha nascido numa família cristã. Nossa vida espiritual de verdade começa quando o Espírito de Deus entra em nós. Aí começa a nossa etapa, a nossa verdadeira jornada espiritual. E aqui o servo de Deus que escreveu fala assim:
deixando os rudimentos da doutrina, prossigamos até a perfeição. Não fiquemos presos nos primeiros rudimentos de uma fé, mas façamos progresso. Vamos adiante, porque o tempo urge. O tempo agora não dá para esperar muito mais. E, irmãos, é só olhar o mundo e nosso diagnóstico é tão fácil de ser tirado. Ele sugere a gente chegar até a perfeição e não ser necessário lançar os fundamentos antigos de arrependimento, daquelas obras mortas, do fundamento da fé em Deus, da doutrina do batismo, da imposição da mão, da ressurreição dos mortos, do juízo, porque tudo isso nós já devemos ter em nós. Todos sabem que haverá um dia de juízo. Deus vai chamar diante de si todos os habitantes do planeta. Nenhum deles ficará de fora. Todos. E não só os homens. Também virão nesse dia todos os anjos caídos. Será um dia terrível. Os anjos caídos sabem disso e tremem de medo. Está escrito que saber que há um só Deus, todo-poderoso, até os demônios sabem e estremecem. Esse dia se aproxima. E aqui a proposta é que nós não precisemos de ser exortados naquelas coisas primárias, de coisas que nós já deveríamos já ter abandonado os fundamentos e seguido adiante até o aperfeiçoamento. E ele falou, mas isso faremos. Se for necessário, eu vou explicar para vocês o fundamento do batismo, da fé, da ressurreição dos mortos, da vida eterna, da fé. Mas era para vocês estar mais adiantado nessa escola. Era para vocês terem ido mais longe. Agora ele fala uma coisa aqui, irmãos, bem forte. Vejam isso aqui. Porque é impossível que os que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Vocês entendem isso aqui? A terra que produz espinhos e abrolhos vai ser queimada. O Senhor não está falando do chão, hein? É essa terra aqui, ó. Somos nós. Porque, sabe, irmãos, hoje nós temos um problema sério. É que o Evangelho da graça, ele vem sendo torcido para se tornar um Evangelho adocicado. Um Evangelho comprometido com a igreja. Um Evangelho que aceita o ser humano do jeito que ele está e não muda a sua natureza. Um Evangelho light. Um Evangelho politicamente correto. Onde as pessoas não podem ser repreendidas. A educação hoje moderna é assim. Criança não pode ser repreendida. Olha que belo mundo que nós estamos vivenciando aí. Há pregadores do Evangelho que têm entregado o Evangelho para muitos dos nossos jovens. Eles acessam aí na mídia, na internet e vão tendo acesso a muitos pregadores, alguns dos quais ensinam, doutrinam por um Evangelho adocicado. O Evangelho que não compromete ninguém. Ora, Deus é Pai. Deus é Pai. E eu tenho medo dessa visão adocicada do Evangelho. Você já foi salvo, você nunca mais pode perder a salvação. A salvação já está garantida porque a sua fé em Jesus te deu salvação. E a obra dele transcende todo ato, toda obra humana. Nada mais pode anular essa obra de fé. Será que é isso mesmo?
Esse evangelho adocicado que faz o homem ficar no pecado, a moça ficar no pecado e não se sente incomodada. Porque o evangelho aceita ele assim mesmo. Vive aí a sua vida, afinal você já creu em Jesus, está tudo certo. É o homem que larga a esposa para procurar uma mais nova, mais bonita. É a mulher que larga o marido. Mas eu já estou salvo. Paciência que eu perco um galardão, mas não perco a salvação. É isso mesmo, irmãos. Tem muitos que se debruçando em cima das escrituras conseguem fazer interpretações teológicas em várias escolas. Mas lembre-se de uma coisa: a palavra de Deus, se não estiver transformando o nosso caráter, ela não é palavra de Deus em nós, é literatura morta. A palavra de Deus só é de Deus em nós quando ela realmente fere, incomoda, tira você da zona do conforto do pecado. Fala com você, para de pecar. O Senhor Jesus, quando perdoava vocês podem procurar na escritura, até aquela mulher adúltera, acerca da qual havia sido formado e engendrado um crime pela boca de Jesus, queriam que eles matassem aquela mulher pela sua boca. Não vou contar o relato porque todos já conhecem. Ele escreveu na areia e todos foram embora. Mas é o que ele fala com ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ele olhou para o olhar: não vejo mais nenhum. Nem eu tampouco te acuso. Vá e não peques mais. Não peques mais. Porque quem me conhece tem que parar de pecar. Esse evangelho adocicado que vai te levar para o céu de qualquer custo não é o evangelho segundo Jesus. É o evangelho segundo os homens. O evangelho segundo Jesus Cristo, ele chacoalha você. Ele mexe com você. É um evangelho adocicado. E é um Cristo sem cruz. É um Cristo que não compromete ninguém. Que o mentiroso continua mentindo. Que aquele que fornica continua fornicando. Glórias a Jesus. Esse evangelho não leva ninguém até a eternidade. O evangelho de Jesus, ele mexe com você, te provoca. Tira você da zona do pecado e põe você na santidade. E o preço para isso é jejum e oração. O evangelho comprometido com o crente agora é Senhor, o evangelho é servo. O evangelho é para tirar você da condição de homem natural, de mulher natural, para ser celestial. É interessante nós pegarmos a palavra e darmos uma olhada nela em Apocalipse. Eu estava lendo: ao que vencer, se vestirá de branco, e de maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida. Ao que vencer. Alguém dirá: mas como eu venço? Eu conquisto a salvação? Não, claro que não. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então o que quer dizer esse texto no Apocalipse? O que quer dizer aquele que vencer? Aquele que receber o perdão pela fé e continuar com a fé no coração até o final da jornada. Não abandona a fé, não larga a fé. Sabe o que está escrito no Evangelho, na Epístola de João? Primeira Epístola de João, capítulo 5, leia em casa. Olha que coisa forte. Se vires algum irmão pecar, ore para ele. E a oração vai dar vida àquele que pecou, desde que não seja pecado para a morte. Que há pecado que é para a morte, e para os tais eu não recomendo que você ore. Vocês estão entendendo essa palavra? Essa palavra não é simpática, não é politicamente correta. Essa palavra é para mexer com você. Para mexer com você. Eu estou farto de evangelhos acomodados ao ser humano. Eu escuto constantemente: irmão, eu estou escutando isso aqui, eu aprendi isso aqui. Aprenda com a palavra. Aprenda. Mas eu estou conhecendo bastante a Escritura agora. Eu fiz um curso. Você pode fazer curso, você pode fazer o que você quiser. Se o evangelho não te mudar, você é um homem carnal, uma mulher carnal, não vai ver o Senhor. Glórias a Jesus. Jesus Cristo. Olha, irmão, olha o que está escrito aqui:
Os que provaram a boa palavra. Olha, é texto bíblico, e é contexto bíblico também. Pode ler em Apocalipse, Epístola de João. É impossível que aqueles que foram uma vez iluminados, provaram dons celestiais, se fizeram participantes do Espírito Santo, se eles voltar ao pecado, não tem mais saída para eles. Há pecados que a pessoa arrepende e dá tudo certo, Deus aceita ele de volta, mas sempre tem prejuízo. Não tem pecado sem prejuízo. Mas eu posso pecar porque eu estou garantido. Você está garantido nada, você está garantido se a fé estiver no seu coração, e quem tem fé tem obra. Se a pessoa não tem obra, vive no pecado, mas eu creio em Jesus, isso não é crer em Jesus, não. Isso não é fé. É fé morta, é fé doente. Isso não transforma. Sabe o que está escrito em Coríntios? Está escrito lá: quanto aos efeminados, aos sodomitas, aos adúlteros, aos feiticeiros, eu não me lembro a ordem, não herdarão o reino de Deus. Quem morrer nessa condição e não tiver se arrependido e modificado as suas obras, não verá o Senhor. Não acredite no evangelho que te deixa pecar. Não acredite na pregação que fala que você está salvo a qualquer custo. Não acredite nisso. Não é o evangelho segundo Jesus. Não acredite num Cristo sem cruz. Tome a cada dia a tua cruz, venha após mim e me siga. Não acredite no evangelho que você fica na sua vida natural, vivendo o seu mundo natural e não se compromete com nada. Quem não deixar pai, mãe, irmãos, irmãs por amor de mim não é digno de mim. O que quer dizer essa palavra? Quer dizer que se eu estou numa família que ninguém acredita na minha fé, na minha crença, na minha forma de fé, e se minha mãe e se meu pai não aceitam a minha visão espiritual, a minha conduta espiritual, eu largo a fé deles, abandono a crença deles e vou seguir Jesus, nem que isso me custe a dor da separação. A verdade é essa, irmãos. Estamos sendo trabalhados, doutrinados e não percebemos. Aos poucos estamos sendo transformados e não percebemos. Desde as nossas criancinhas. Hoje eu trabalho vendo as criancinhas. E todos estão debaixo de uma doutrinação, nas escolas, nas ruas, nos filmes, nos livros, nos colégios, nas universidades. Cristo sem cruz não é o Senhor teu. Esse mundo não é uma zona de conforto, isso aqui é campo de guerra. Sabe o que o Senhor falou? Não cuideis que eu vos chamei para a paz, eu chamei vocês para a guerra. Chamei vocês foi para a guerra. Como que se eu estou em guerra e eu estou praticando tudo que o mundo pratica? Eu não estou em guerra, eu estou em paz com o mundo. Vós não podeis servir a dois senhores. Vai gostar de um e vai detestar o outro. Você não pode servir a Deus e aos prazeres mundanos, ao mundo. Ou você escolhe quem que você quer servir. Ou serve o mundo ou serve a Deus. Não há como servir as dois senhores. Sabe o que o Senhor fala? Quem não é por mim é contra mim. Também não aceita neutro. Eu não quero problema com o inferno, nem quero problema com Deus. Eu vou seguir minha vida. Ninguém é isento aqui. Se não estiver com Cristo, está com o inimigo. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não tem saída, irmãos. A nossa saída é o seguinte: eu sou servo e serva de Deus, vou ajustar minha conduta, vou acertar meu comportamento e vou fugir do pecado. Não adianta fazer discurso bonito, não adianta preparar um discurso elaborado que transforma apenas a aparência, põe um verniz na sua natureza. Deus vai arrancar nosso verniz cada vez mais. Ele mexe na estrutura do ser humano, mexe, provoca, e todas as vezes é isso. Vocês já viram ele falar? Até as curas das doenças que a pessoa queria cura só. 10 leprosos gritavam até ele: Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. O que é que vocês querem? Nós queremos ficar curados. Vá, se lavem lá no tanque. Eles se lavaram e todos os 10 ficaram curados. Quando um deles, olhando a sua própria cura, ficou maravilhado.
e grato, e foi até o Senhor. Chegando perto dele, deitou-se no chão, pôs o rosto no chão e falou: Senhor, eu fiquei curado, vim cá te agradecer. Bendito seja o Senhor. Eu falei: não eram 10? Eram 10. Cadê os 9? Eu não sei. Mas eu estou aqui te dando graças. A tua fé te curou. A fé precisa de estar em nós. E a fé transforma nossos atos. A terra que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação. E ainda que assim falamos, coisas que acompanham a salvação. Isto é, sendo salvo, as minhas obras vão dar testemunho de que realmente Cristo mora dentro de mim. Porque à medida que as pessoas moram, Deus mora nelas, a obra delas grita atrás delas que elas estão com Deus. É isso que ele está dizendo. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho, e da caridade para com seu nome, que mostraste enquanto serviste aos santos e ainda servis. A recompensa nossa vai ser muito alta, irmãos. Deus não vai se esquecer de nada de bem, e todo mal está esquecido. Vai ser regozijo, vai ser recompensa de Deus. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa, dos que pela fé e paciência herdam a promessa. A persistência da fé é necessária para você vencer. Ao que vencer, dar-lhe a coroa da vida. Ao que vencer, lê as cartas da Ásia. Ao que vencer, nós temos que vencer esse mundo com a fé. Já fomos mais do que vencedores em Cristo. Se a fé estiver em nós, nós venceremos. Cristo venceu por nós. Essa é a proposta que está aqui bem clara. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. E a pessoa jura sempre por uma pessoa maior. Mas por quem que Deus vai jurar? Sendo Ele Deus. Ele jura por si mesmo. Ele fez isso só para se abaixar até o homem, para que o homem então entendesse que o que ele tinha falado é definitivo. Vale para sempre. Abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. A promessa que ele fez com Abraão. A promessa de Abraão foi essa: na tua descendência eu vou abençoar a terra. O Senhor estava assinalando isso. Em Jesus Cristo eu vou abençoar a terra. A descendência de Abraão é Jesus. Em Jesus eu vou abençoar a terra. Em Jesus você é abençoado e abençoado. Nós só seremos servos de Deus, filhos de Deus, se o Espírito de Deus está em nós. Está escrito assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, quem quiser um evangelho adocicado, um evangelho comprometido com seus caprichos, a prateleira é farta, tem muitos. Agora, quem quiser ter fibra, ter caráter, ter dignidade, ser transformado pelo poder do Espírito Santo, tem que se sujeitar àquilo que o Evangelho propõe. Nós fomos chamados para sermos transformados. Em Hebreus fala que vai ter uma assembleia, uma reunião universal dos justos aperfeiçoados. Nós estamos sendo aperfeiçoados até que atinjamos uma estatura que Deus tenha por madura. Cada um de nós deve buscar isso nas suas orações, na sua forma de viver, no seu jeito de olhar, de tratar, de negociar, de vestir. Tudo isso nós temos que ver, para que nós não sejamos apenas eco de um evangelho adocicado.
Tudo hoje é politicamente correto. Você não pode falar isso aqui porque não é politicamente incorreto. Não pode repreender uma criança, é politicamente incorreto. Tudo hoje segue essa linha. É para amornar. Crente amornado daqui a pouco está completamente distante de Deus. A nossa lâmpada não pode apagar. A nossa salvação, se eu morrer hoje, eu tenho certeza absoluta que eu vejo o Senhor. Eu não tenho dúvida. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Não é arrogância, é fé. Não é arrogância, eu creio. Mas isso não me dá o direito de amanhã ser um patife. Isso não me dá o dia de manhã eu cometer pecado, eu já estou salvo. Isso não me dá esse direito, pelo contrário, me compromete a ser cada vez mais santo. Nós estamos comprometidos com Jesus até a raiz do cabelo. Ele se comprometeu com você até a cruz. Ele se comprometeu com você, levou até as últimas consequências esse amor. E Paulo fala, se um morreu por todos, nós temos que morrer por ele agora. Ele chegou muito mais longe do que isso. Nós não precisamos chegar tão longe. Paulo foi bem longe. Mas se nós vivenciarmos o Evangelho e não aceitarmos esse Evangelho adocicado, não aceitarmos essa proposta de uma vida morna, essa pregação não é simpática. Não é para você dar glória. É para você ir para casa pensando na sua própria história. É para você que está escutando essa pregação longe daqui, meditar qual é o tipo de crente que você é. Quem você é? Um crente que quer ser transformado, quer ser provocado pelo Senhor, quer ser santificado, quer falar para o Senhor, Senhor, eu comecei a carreira de um jeito horrível, mas eu terminei como um homem santificado. Eu terminei como uma mulher santificada. Agora vemos isso, irmãos, até no meio dos crentes, separação cada vez mais frequente. Por que separa? Nosso gênio não combina mais. Não combina mais. Casa outra vez, comete adultério. Não combina mais. Será que é a graça de Jesus Cristo que nós estamos vivenciando isso aqui? Eu não gosto do irmão, eu não gosto da irmã, não vou lá porque eu não dou bem com ele. Isso é graça do Senhor Jesus? Tende paz com todos, e da sua boca só saia palavras limpas. Uma fonte não pode ter água doce e salgada. Como que nós vamos falar mal de um irmão de noite? Eu vou orar. Se eu falar, você está orando? Não te escuto, sua boca está suja. Esse evangelho não é adocicado, é evangelho que mexe, que provoca, que transforma. Você acha que vai entrar no céu alguém salpicado de pecado? Vai dizer, mas eu sou crente. Sabe o que está escrito? Apartai-vos de mim, eu nunca te conheci. Vocês que praticam iniquidade, eu não conheço vocês. Nós podemos ser muito simples, mas há uma prerrogativa com Cristo. Nós temos que... Sabe o que é ser santo? Ser santo é parecer com Jesus Cristo. Isso que é ser santo. Ser santo não é ser uma pessoa intocável. Não. Ser santo é ter o caráter de Cristo. O Senhor vai envolvendo cada um de nós com o caráter dele. Quando eu vou falar uma mentira, eu não faço. Eu tenho que ganhar algum... Eu vou ter um lucro grande mentindo. Eu tomo prejuízo, mas não minto. Eu posso vingar, mas eu não vingo. Vocês lembram do que aconteceu? O Senhor mandou a palavra na nossa reunião com Davi. Deus colocou na mão dele a vida de Saul 2 vezes. Ele estava numa caverna, a vida dele estava na mão de Davi. O companheiro dele falou, me deixa pegar essa lança, eu cravo ela no chão, eu enterro essa lança nele, ela vai até o chão. Uma vez só eu mato ele. Chegou o dia da vingança sua. Não. A minha vingança, a minha mão não vai se sujar com sangue. Eu não me vingo dele. E lá do alto do monte, 2 vezes ele clamou para Saul. Saul, veja aqui na minha mão esse pedaço de pano, dá uma olhada na sua veste, se não está faltando um pedaço aí. Ele olhou e estava. Sabe o que Saul fez? Chorou. Davi, você é um homem melhor do que eu. Mas continuou sendo o homem que ele era. Depois procurou ele outra vez, tentou matar ele outra vez. E ele fez uma profecia para Davi, e Davi fez uma profecia para ele. Ele falou, Deus firmará o teu reino, os teus passos.
E ele falou dele: você está me procurando como que procura um cão, uma pulga no deserto. Deus, eu não levantarei minha mão contra ele. Ele falou para os seus companheiros: mas que ele morra num campo de batalha, que ele saia para a batalha e não volte, mas que não seja a minha mão. No campo da batalha ele morreu, e Davi foi ao reinado. Sabe por quê? Preservou o caráter de um homem. Chegou a ponto de Deus falar com ele: Davi é um homem segundo o meu coração. É isso, irmã, transformação. Ele não conheceu a graça, mas conheceu o Rei da Glória, e viu, e falou sobre ele: eis que eu vejo o Senhor à direita do meu Senhor. Isso, irmãos, nós temos que guardar. O Evangelho de Jesus Cristo é transformar. É você, quando chegar no final da sua carreira, se tivesse um retrato, vai mostrar uma fotografia sua: olha, você era assim quando você começou, olha você agora. Não tem nada a ver com quem começou, é outra pessoa, é outro ser, transformou-se. Era só um ser humano destinado. Irmão, olha o que acontece, para encerrar a palavra. Uma criança, quando ela nasce, ela tem um cordão umbilical, porque por ali chega o alimento e o oxigênio da criança. Aquele cordão é cortado fora. A criança agora tem oxigênio livre, respira no oxigênio livre e se alimenta. Agora, se nós tentarmos voltar a criança para o ventre da mãe, ela morre na tentativa, porque no ventre nem sequer oxigênio livre ela tem mais. Quando nós nascemos, até o momento que o Espírito de Deus entrou em você, sabe o que você era? Estava ligado no cordão umbilical dessa Eva caída, lá do Éden. E o alimento que nós temos como ser humano natural é pecado. O homem respira pecado, ele precisa do pecado, o tempo todo ele só pensa em pecado. Esse cordão foi cortado, não tem como você voltar mais a ser aquele homem antigo, só tem um jeito: morrer. É isso que acontece, que aqui está escrito na carta, na epístola. Essa terra que muitas vezes é embebida, a palavra vem e não dá fruto, só dá erva, vai ser queimada. Mas para nós, Deus espera coisas melhores. Porque, irmão, é uma terra frutífera, Deus colherá frutos de ti. E tenha esse cuidado na sua mente, no seu coração. Eu não posso me deixar levar pelo canto de uma sereia. Eu não posso ouvir esse evangelho adocicado que não me compromete com nada. Eu tenho que preocupar-me a andar junto com Deus. Ou ver como está a minha veste. Quem vai viajar, você vai ver no aeroporto aqueles voos internacionais, está toda hora a pessoa tira o passaporte, confere a passagem, é isso mesmo. Daqui a pouco, já tinha olhado, volta outra vez, olha o painel, é isso mesmo. Está com medo de errar alguma coisa, não pode perder o voo. Assim somos nós, irmão. Dá uma olhada de vez em quando na tua veste e na palavra de Deus. Como que eu estou? Se o senhor vier hoje eu pego o voo. Se o senhor vier hoje, eu pego o voo. Glórias ao Senhor. Se você perceber que você não pega o voo hoje, pega essa palavra. Essa palavra vai mexer em você. Você não vai dormir essa noite direito. Você vai acordar meditando: eu tenho que mexer na minha própria vida. Eu vou sair da minha zona de conforto. Glórias ao Senhor. Eu não vou ser um crente morno que fica com um pé no mundo, um pé na graça. Eu corro para o mundo e corro para a igreja. Hoje o Senhor te pega de trás para perto dele. Glórias a Jesus. Você não pode viver o mundo, porque meu Espírito está em ti, te diz o Senhor. Glórias a Jesus. Não silencie o Espírito Santo em você. Não se acomode às coisas mundanas, porque te espera coisas gloriosas. Tem um reino, tem um país, tem uma glória, tem um novo nome, tem um novo corpo, tem um povo, tem uma plateia te esperando, tem uma arquibancada já em cima, olhando aqui embaixo, esperando. O tempo está chegando, a hora que a trombeta vai tocar e os salvos vão subir. Glórias ao Senhor. O dia chega e nós estamos cada vez mais talhados, preparados. Dá uma olhadinha como que está a sua roupa, como que está seu cabelo, como que está o terno, como que está seu vestido, como que você está aí. Eu estou preparando, Senhor. Se for de noite, se tocar, eis que é vindo o Senhor. Vocês lembram a parábola das 10 virgens? Eis que chegou o Senhor. 5 falam: graças a Deus, glória a Deus, meu Senhor chegou. As outras falam: sim, o Senhor chegou. E agora? É a Bíblia.
É o evangelho que não é adocicado. É o evangelho que não está aqui para servir crente, não. É o evangelho que te manda servir a Deus. É o evangelho que tira a sua máscara e te fala: deixa de ser falso. Glórias a Jesus. Esse evangelho vai arrancar a máscara de alguém longe dessa pregação, vai tirar sua máscara, vai te mostrar esse espelho que fala: vira crente de verdade. Glórias ao Senhor. Larga a prática da iniquidade, larga o pecado, senão não adianta entrar aqui não, porque lá você não entra. Mas se você aceitar a pregação do evangelho que não é adocicado, você vai ficar aqui e vai ficar lá também. Deus não tem prazer que ninguém se afaste dele, que é a salvação de todos. Só te vestirá com um vestido de justiça, encherá seu coração de cântico, a sua boca de cântico. Fará você olhar para a própria estrutura da sua vida e falar: dá para eu melhorar, dá para ficar melhor. Tá? O homem vai para a academia, fica lá puxando aqueles ferros lá 4, 3 horas, doendo os músculos, vai lá e faz dieta para ficar com um corpo bonito. Daqui a pouco a morte pega ele e enterra ele igual aquele magrelo que nunca fez nada. Está tudo acabado. Mas aqui não, aqui você vai ficar bonito e Cristo vai fazer você ficar maravilhosa, maravilhoso. O caráter transformado pelo evangelho, ninguém faz ficar feio mais. Você pode ser a moça mais feia do mundo, o moço mais pobre do mundo. Se Jesus Cristo morar em você, você vai ser príncipe na glória. Glórias ao Senhor. A virtude do Todo-Poderoso vai te tornar belo e bela como você nunca imaginou. Aquele dia vai ser um dia de surpresa. Aquelas virgens doidas: me dá azeite. Falei: não tem como te dar. Vai comprar na venda. E essa venda vende azeite e não cobra dinheiro, é tudo de graça. Você não quer um pouco de azeite nessa venda, não? Vai te custar nada, mas vai fazer você sair daqui com o óleo dentro do seu coração. Dia maravilhoso será aquele dia. As pessoas mais simples, mais humildes. Já pensaram aqueles pescadores da Galileia? Aqueles escribas não davam valor nenhum para isso. Isso aí não presta para nada. Isso aí não vale nada. Esses homens não sabem nem falar. Aos poucos foram sendo talhados pelo Senhor. Talhados. O evangelho que compromete o crente com Deus. Ao final da carreira, esses homens foram tão transformados que hoje Deus se usa daquilo que eles escreveram para transformar a igreja outra vez. Uma vez eu vi um teólogo falando: tem pontos tão profundos na carta de Pedro que eu não consigo entender. É o pescador. O teólogo não entende o que o pescador escreveu. Tem coisas profundas demais. Tem coisas profundas demais para Deus escrever em você mesmo. Ele escreve com o espírito dele e ninguém consegue discernir o crente. Mas o crente discerne todo mundo. Ele vai num ambiente já e ele começa a perceber o que está acontecendo ali. Ele fala: Senhor Jesus, me cubra com teu sangue. Eu já sei o que está acontecendo aqui, mas ninguém percebe quem ele é. A palavra de Deus é essa. Não vivencie evangelho adocicado. Evangelho que está comprometido em fazer o crente ficar na zona do conforto, no pecado, na mentira, na vida mundana, na fornicação. Não, esse evangelho aí não é o evangelho de Jesus Cristo, não. E essa pregação também não é politicamente correta, não. Não é simpática também, não. É para balançar mesmo. Para pegar um crente pelos braços: acorda! Acorda! Cuidado com essas pregações aí fora. Cuidado com essa salvação proposta aí fora, que não tem um Cristo crucificado, é um Cristo sem cruz. Glórias ao Senhor. O teu Cristo tem cruz e você tem cruz também. Pega a tua cruz a cada dia, vem e me siga, disse o Senhor. Você tem cruz, não joga a tua cruz fora, não. Chuto tudo e volto, jogo tudo, vou voltar a ser o que eu era. É como o cão que volta ao vômito. Daqui nós só podemos melhorar. Nosso destino é o céu. Nós estamos aqui é de passagem. Passagem. Eu falo isso às vezes. Aqui está esse grupo aqui, ó.
Se nós pegássemos isso aqui fosse uma aeronave, e nós voássemos para o futuro, sabe o que ia acontecer? Se nós olhássemos para trás, nós perceberíamos que tudo já passou. Se formos aqui 100 anos no tempo, não tem nenhum de nós aqui mais. Apenas talvez uma memória numa casa, num túmulo, nada mais. Cadê aquele crente? Ah, já morreu, Deus levou, já acabou. Isso aqui, ó, é assim, ó, é uma corrida até a saída. Nós entramos e saímos. Esse curto período de tempo chamado vida é que Deus te colocou num campo de batalha. Chega-te ao Senhor. Deixa o Evangelho te transformar. E não se submeta a essa exposição doutrinária que está aí. As pessoas estão... Eu sou agora, eu conheço. Eu posso falar sobre salvação, sobre vida eterna, sobre novo nascimento, sobre milênio. Posso falar. É boa coisa. Quanto mais nós conhecermos a Bíblia, tanto melhor. Só que não basta. Eu tenho que conhecer a Bíblia. E ela tem que se fazer conhecida pelos meus atos.